Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Hoje eu vim a um lugar muito especial, que ainda está fechado. Vocês sabem que eu sou madrugador. Eu levantei no primeiro horário para fazer as minhas orações e vim rapidamente para cá de bicicleta. Isto aqui é parte da cidade de Davi, das escavações da cidade de Davi. E esse local, especialmente, é o Poço de Siloé. Ele abre às 8 horas. Eu vou gravar a minha mensagem de Torá para vocês. Depois eu vou entrar, vou fazer umas filmagens e vou unir a publicação que eu pretendo fazer aqui no nosso canal no YouTube. O Poço de Siloé é mencionado em diferentes textos do Tanar e ele foi fundamental para a sobrevivência do povo judeu durante o período de cerco da Cidade Velha. O primeiro cerco realizado por Nabucodonosor, o segundo cerco pelos romanos, porque o nosso povo havia construído algo genial, um túnel de mais de 500 metros que separava a Cidade Velha até o Poço de Siloé. As escavações arqueológicas da cidade de Davi começam justamente 500 metros acima dessa colina. Quando você visita a Cidade Velha, basta você descer para poder ter acesso ao Poço de Siloé, que não é a parte final das escavações, e na verdade as escavações não alcançaram sequer 3% de toda a área possível ser escavada no que poderíamos considerar como a grande Cidade Velha de Jerusalém. O Poço de Siloé foi fundamental na medida em que ele permitiu que nós tivéssemos um abastecimento contínuo de água, porque o nosso povo se esgueirava por esse túnel de mais de 500 metros construído sob pedra, e também era possível reunir recursos, além de água, para suportar, o período em que os nossos inimigos impuseram à Cidade Velha de Jerusalém um cerco. Essa é a entrada principal, cidade de Davi. Aliás, antes de começar a falar sobre Torá propriamente dita, eu não posso deixar de mencionar o fato evidente de que há os que dizem que a cidade de Davi não era aqui. Mas qualquer pessoa que visite as escavações arqueológicas não deixa restar qualquer dúvida a esse respeito. Ela é contígua à Cidade Velha. E aqui é a história viva do povo judeu. E como vocês sabem, no mundo todo, o povo judeu vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Hukat. Como todas as outras Parashiot, ela traz no seu interior temas que são significativamente relevantes para o povo judeu. Eu mencionaria, por exemplo, a vaca vermelha. E eu já tive a oportunidade no passado de falar sobre esta mitzvah. Mas hoje eu quero me dirigir ao final da Parashá, que nos fala da morte da profetisa Miriam, irmã de Moshe Rabbeinu. E lá está escrito algo como: os filhos de Israel chegaram a Merivá e não encontraram, não conseguiram a água de que tanto necessitavam. Vocês sabem que a permanência do povo judeu por 40 anos no deserto foi um grande milagre. Tudo era presente merecido de Akadosh Baruch Hu ao nosso povo. E as águas que fluíam de fontes milagrosas e que abasteciam mais de 3 milhões de judeus no deserto só foram possíveis de chegar até o nosso povo pelo mérito de Miriam. E com a morte de Miriam, esse milagre desapareceu. O Ber, o poço, desaparece, de modo que, se antes tínhamos água que fluía constantemente ao nosso povo, isso simplesmente se esgotou. E quando finalmente a água retornou, e eu já vou falar sobre como isso foi possível, quando a água finalmente retornou, o nosso povo, como registra a Torá em sua narrativa, realizou um cântico de alegria e de celebração, As Yashir. E é curioso destacar uma primeira observação, que quando a Torá menciona o fato do povo judeu ter cantado, sobretudo depois de nós sairmos livres do Mar Vermelho, quando todo o exército egípcio
foi afogado pelas águas, quando o Criador nos garantiu salvação, a Torá diz, Ashir Israel, Moshe ne Israel. Ou seja, nosso povo havia cantado com Moshe. Mas aqui, diferente do que menciona a Torá 40 anos antes, aqui só há a menção ao cântico do povo de Israel e não de Moshe, ou seja, Moshe não cantou com o nosso povo. Por quê? Por que há essa diferença? Mas, sobretudo, por que eles estão cantando agora? Se nós tivemos o poço durante 40 anos, por que agora o nosso povo resolveu cantar um cântico lindo de alegria e celebração do milagre de Hashem? Porque o nosso povo havia perdido. E uma vez que perdeu, compreendeu a importância que Miriam tinha para o nosso povo, compreendeu a importância que esse milagre tinha para a sobrevivência do povo judeu. E como acontece com a maioria das pessoas, também aconteceu com o nosso povo. Nós só apreciamos algo quando nós perdemos. E quando o nosso povo finalmente recuperou a água de que tanto necessitava no deserto, evidentemente, ele se alegrou, porque se deu conta do mérito de todo o bem que Miriam fazia a Abnei Israel. Agora que Miriam não estava mais para garantir que as águas fluíssem para o nosso povo, eles finalmente se conscientizaram de tudo que tinham e do que perderam. Agora, eles passaram a apreciar quem foi realmente Miriam. Mas, Átila, por que a Torá diz que o nosso povo cantou, mas que Moshe não cantou junto com o nosso povo? Porque Moshe sempre apreciou Miriam. Ela era sua irmã, que havia salvado Moshe. Ele sempre entendeu quem realmente ela era. E ela não salvou só Moshe, ela salvou todo o nosso povo em diferentes ocasiões. E aqui nós já temos a primeira lição. Apreciar aquilo que nós temos. Vamos nos alegrar por tudo que temos e por todos que temos ao nosso lado. Moshe sempre apreciou ter a sua irmã, o seu irmão com ele. Por isso ele não precisou cantar agradecendo ao Criador, porque ele sempre foi grato e reconheceu a importância de Miriam. Quanta coisa boa Hashem nos envia, mas a maioria de nós não tem o zehut de viver eternamente em cântico, agradecendo ao Criador por todas as bênçãos que chegam na nossa vida. Bom, é uma lição poderosa e eu já poderia encerrar por aqui. Mas existe uma outra narrativa transpassando, né, esses acontecimentos. Mas que outra narrativa é essa, Átila? A que envolve nosso profeta maior, Moshe Rabbeinu. Como nosso povo conseguiu ter o poço de volta? Moshe foi ordenado por Akadosh Baruch Hu a falar com a rocha, a falar com a pedra. Mas como nós sabemos, Moshe, pressionado, né, pela rebeldia do nosso povo, eu quero água, não tenho água, vou voltar para o Egito. Sempre aquelas ameaças absurdas. Nós vamos morrer todo no deserto, teria sido melhor morrer no Egito. Moshe foi um grande líder por ter suportado todas essas coisas. E no calor dessa pressão, Moshe não fala com a rocha, Moshe bate nela 2 vezes. E nós sabemos que Moshe haveria de ser punido por não fazer aquilo que a Kadosh Baruch Hu havia ordenado. A rebeldia de nosso povo fez Moshe falhar em cumprir a vontade de Hashem. A Torá não preconiza, por maior que seja o profeta, por maior que sejam os milagres que se realizam por meio dele, a Torá não professa a ideia de que nós judeus somos super-homens, super-mulheres, Mulher Maravilha. Não, nós somos humanos, sofremos quedas, cometemos erro. E Moshe cometeu um erro aqui, mas é preciso
compreender a natureza desse erro, porque não parece haver uma conexão direta entre o fato dele ter batido na pedra 2 vezes para poder realizar um grande milagre, porque de qualquer maneira foi um grande milagre para oferecer água ao nosso povo e por isso ser impedido de entrar na terra de Israel. Então, reflitamos sobre isso, ainda que rapidamente. Quase 40 anos, esse lugar que eu parei tem um trânsito muito intenso, mas enfim. Quase 40 anos antes, Hashem pediu para Moshe bater na rocha. Moshe já havia, no passado, conforme descreve a narrativa da Torá, obtido água para o nosso povo por meio desse ato, batendo na rocha. Então os nossos sábios perguntam, qual foi a diferença? Qual foi a diferença do que havia ocorrido 40 anos e agora? Por que falar com a rocha e extrair a água é um nível mais elevado do que bater, Que maior incentivo para o adimplemento da fé do nosso povo em Hashem estava no fato de que Moshe deveria falar com a rocha e não bater nela. E porque ele bateu 2 vezes? Mas, sobretudo, como essa punição se encaixa na transgressão que Moshe cometeu? Essas são perguntas importantes que os nossos sábios fazem para que nós possamos compreender exatamente qual foi o erro de Moshe. E eu vou recorrer, como sempre faço, a um dos nossos sábios, o Rebbe Slonimer. E a primeira lição que ele nos ensina para nos ajudar a entender o que está se processando no curso desses acontecimentos é que o nível de esforço que uma pessoa deve fazer para suprir as suas necessidades é diretamente proporcional ao seu nível de fé e confiança em Deus. Compreenderam a lição do Rebbe? Para tirar o teu sustento, se você tem emuná plena, bitarron em Hashem, você precisa trabalhar menos. A tua parnassá, que é sempre, em qualquer circunstância, parte da forma como Deus maneja o mundo, ou seja, tudo provém dele, será mais fácil ou mais difícil de acordo com o nível da sua fé. Portanto, a fé é o que vai determinar o êxito ou não do povo judeu no processo de ocupação e de construção do Estado de Israel. Quando nós analisamos a vida de pessoas justas, na longa história do povo judeu, nós vamos, se considerarmos cuidadosamente os detalhes das vidas dessas pessoas justas, elas sempre refletem quanto esforço é necessário. Eu preciso trabalhar 3 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas. O que eu preciso fazer? Qual é a minha estadlut? O que eu preciso realizar como esforço pessoal para receber a bênção? Eu estou falando apenas do sustento, mas isso vale para todos os bens, para todas as bênçãos que Hashem faz recair sobre as nossas vidas. Então, as pessoas justas do nosso povo, elas refletem quanto esforço eu preciso realmente fazer. O Hafetz Haim, ele trabalhava 2, 3 horas no máximo por dia no açougue que ele tinha com a sua esposa. Por quê? Porque ele compreendia de uma maneira clara que tudo sempre está nas mãos de Deus. Quando você tem esse nível de confiança, você recebe as bênçãos. A Kadosh Baruch Hu dá a você a possibilidade de se dedicar mais ao estudo da Torá, a uma vida religiosa que te permita um processo contínuo de elevação espiritual, em vez de você ficar preso nos teus afazeres domésticos ou na sua vida profissional. É pela confiança em Deus que merecemos estar aqui pisando na terra de Israel. Sobretudo no momento em que nós estamos em guerra, temos enfrentado uma guerra de quase 2 anos, é preciso dizer isso em alto e bom tom para que todos possam ouvir.
É a nossa fé que nos trouxe de volta à terra de Israel, que permitirá que o Mashiach reúna o nosso povo na terra de Israel, que garante a nossa sobrevivência agora mesmo na terra de Israel. Tudo é movido pela fé. E Moshe considerou que o nível do nosso povo era baixo, porque vejam, reflitam comigo, quando nós saímos do Mar Vermelho, nós tínhamos sido testemunhas, aquela geração, de milagres impressionantes, e não só da abertura do Mar Vermelho, mas das pragas no Egito. Se, naquele momento em que o nosso povo se encontrava num grau extremamente elevado, né, de conexão com o Criador, Hashem havia pedido a Moshe para bater na pedra, para poder garantir água ao nosso povo, agora que nós tínhamos atravessado o pecado do bezerro de ouro, o pecado dos espiões, estávamos pagando uma punição pesada por passarmos 40 anos no deserto e toda aquela geração dos que tinham mais de 20, menos de 60, terem simplesmente perecido no deserto. Moshe entendeu que o nosso nível naquele momento era um nível muito mais baixo do que o nível que nós tínhamos quando nós saímos cantando cânticos de libertação e de agradecimento a Hashem. Ora, se naquele momento em que o nosso povo se encontrava, eu insisto, num nível de elevação espiritual muito maior, foi necessário bater na pedra, Moshe fez um cálculo simples. O esforço necessário em razão do nível de imuná, fé, de confiança do nosso povo era menor. E se era menor, era necessário fazer um maior esforço. Talvez vocês nunca tenham ouvido essa explicação. Essa foi a razão principal. A pressão sobre Moshe, como eu chamei a atenção há pouco, certamente teve o seu significado, teve a sua importância. Mas Moshe era um gigante, um quase anjo. Ele fez uma contabilidade. O nosso povo estava num nível espiritual mais baixo, apesar de já ter recebido a Torá. Portanto, era necessário um esforço maior. E para poder realizar esse milagre, então era necessário bater na pedra. A conta de Moshe, meus amigos, foi simples. Se quando saímos do Egito vivenciamos a abertura do Mar Vermelho e ainda precisarmos bater na rocha, muito mais agora depois do bezerro de ouro. Isso é o resumo das razões pelas quais Moshe foi levado a tomar essa decisão. Moshe, infelizmente, não compreendeu a intenção de Akadosh Baruch Hu, o que Deus queria ensinar ao nosso povo. Não era que as bênçãos, naquele momento, não era o que Deus desejava, que as bênçãos chegavam pelo envolvimento prático de cada um de nós nas lutas cotidianas. Não era isso, não era essa a lição para o nosso povo que estava prestes a entrar na terra de Israel. A lição era outra. Nosso povo já havia recebido a Torá. E a Torá o que é, se não palavras? A Torá é composta de palavras. Nossa fé se funda nessas palavras, porque nós acreditamos que a origem delas é divina. A ênfase do povo judeu está na fala, todos sabem disso. E a oração nada mais é do que a fala. Portanto, Hashem queria que Moshe mostrasse ao nosso povo, por meio da fala, a pedra, a rocha, que era possível realizar um milagre. Ou seja, era possível estabelecer uma conexão com Deus tão poderosa que a simples fala era capaz de resultar num grande milagre que permitisse que as águas voltassem a fluir para o nosso povo. Moshe fez uma conta equivocada. Ao falar com a rocha, ele não acrescentou, nada de novo ao que o nosso povo deveria aprender, ou seja, ele não aumentou, por meio das suas ações, aquilo que poderia ser considerado o nosso nível de consciência. E vocês sabem que o nosso nível de consciência determina diretamente o quanto nós estamos conectados com a centelha divina de Deus,
que há em cada um de nós e que nos liga ao Criador do Universo. Moshe, ao bater na rocha, acabou escondendo dos filhos de Israel essa lição fundamental, sobretudo porque, como eu disse antes, nós estamos muito próximos de entrar na terra de Israel. Consequentemente, ele foi punido, ou seja, não autorizado a entrar na terra de Israel. Veja, a punição que ele sofreu por bater na rocha não foi só simplesmente porque ele foi pressionado pelo nosso povo e tomou uma decisão, né, precipitada. Moshe fez um cálculo. A lógica dele era uma lógica que fazia muito sentido, mas como eu já chamei a atenção de vocês em inúmeras ocasiões aqui, nós temos que deixar a nossa lógica, a nossa razão de lado e acreditarmos nos comandos de Hashem. E Hashem havia dito a Moshe de uma maneira clara, simples e direta: você vai falar com a pedra e não bater na pedra. A fé é alicerce do judaísmo. Sem fé não existe judaísmo. Não é como erguer o edifício do judaísmo sem essas fundações que sustentam como pilares toda a construção do edifício judaico. Quando nós perdemos a nossa fé ou diminuímos, começa a ruir tudo. Quando não temos confiança em Hashem, começa a ruir tudo. Simplesmente é impossível viver como judeu na terra de Israel, sem emuná, sem bitahon, viver com confiança em Deus. É paradigmático para todos nós. Simplesmente não há outro caminho. E toda vez que nós abandonamos a nossa fé ou deixamos que ela se perdesse, o que aconteceu? Decretos duros chegaram sobre o nosso povo. Genocídio, holocausto, perseguição, tortura, destruição, o exílio da terra de Israel. Portanto, existe uma segunda lição aqui. A primeira é apreciar o que temos e sermos gratos por tudo que recebemos e por todos que estão ao nosso redor. Mas a segunda é ainda mais poderosa. É a lição Átila. Cultivemos a nossa fé em Deus, meus amigos. Shabbat Shalom. Daqui a pouco abre. Poço de Siloé, eu vou entrar, vou filmar, vou juntar as duas partes e publico no nosso canal no YouTube, meus amigos. Shabbat Shalom. Bom, meus amigos, agora finalmente abriu e eu vou poder entrar para poder mostrar um pouco para vocês. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês um trecho aqui da escavação, para depois seguir pelo caminho que vai nos levar, né, ao poço. Muitos anos atrás eu recebi a oferta de trabalhar aqui na escavação. Alguns anos atrás, a retirada dessa terra toda era feita manualmente, em baldes. E me ofereceram um bom salário, inclusive, para realizar essa atividade. Mas na época eu trabalhava na fábrica de pães da Berma e acabei não aceitando. Trabalho duro, mas era um trabalho bem remunerado, além do fato de que é uma experiência impressionante, né? A chance de você poder acompanhar de primeira mão a descoberta de uma moeda, um anel, uma cerâmica,
um sítio arqueológico inteiro que conta a história do povo judeu, como é essa localidade. Essa região da cidade, ela é habitada tanto por judeus quanto por árabes. Bom, aqui é o início do passeio, da visitação. Então vamos lá. Menos de uma semana atrás, Netanyahu esteve aqui. Ele também veio, de alguma forma, se purificar nas águas. Bom, esse local não é um local que guarda santidade apenas para nós, judeus. Ele tem um significado muito grande para outras religiões também. E bom, como vocês podem ver, eu cheguei no horário. Eu não sei nem por onde essas pessoas entraram, mas elas estavam se banhando. Há mulheres. Isso evidentemente gera um certo desconforto para elas e para mim também. Então deixa eu seguir meu caminho aqui. Existem, como vocês podem ver, cartazes explicativos, falando das diferentes revoltas que o povo judeu comandou durante as guerras contra exércitos de ocupação. E eu não vou parar para ler para vocês agora, porque esse não é o meu propósito. Quero apenas oferecer a vocês uma visão panorâmica do local. A subida é difícil. Pelo que eu estou vendo, leva diretamente à cidade de Davi lá em cima. Mas
Como eu deixei a minha bicicleta lá embaixo, eu não tenho intenção de fazer todo esse percurso. Quero apenas mostrar um pouco mais para vocês do que os espero, caso vocês decidam seguir por esse estreito caminho. Vejam que os blocos são originais. Assim foi construído esse acesso. Me permitam voltar, porque eu não tenho intenção realmente de subir até a cidade de Davi lá em cima. Não venham como eu de sapato, venham de tênis, porque o piso é úmido. É evidente que é muito difícil você cair, porque como as paredes estão muito próximas, se você se desequilibrar, você consegue apoiar a mão. Para quem sofre de claustrofobia, que não é o meu problema, também não é muito aconselhável. Enfim, pensem quantos soldados, homens do nosso povo, fizeram esse caminho para poder garantir a sobrevivência da cidade velha em tempos de cerco. Acho que essa é a ideia principal. O mais impressionante é que as pedras do piso são as originais. Ou seja, uma obra de engenharia impressionante para a época que foi feita. Fala-se muito, né, da arquitetura romana e de toda a contribuição que os romanos deram, né, no âmbito do urbanismo, mas deixam de considerar os feitos que Israel realizou ao construir o Beit HaMikdash aqui no Monte Sion, a cidade velha, a cidade de Davi, perdão, no Monte Moriá, né? Monte Sion, onde está a cidade de Davi. O Beit HaMikdash foi construído no Monte Moriá. Tem que vir com tempo e disposição para fazer todo o percurso. Bom, espero que eu tenha oferecido a vocês, ainda que muito brevemente, um pequeno vislumbre desse local tão importante para tantas culturas, mas sobretudo para a história do povo judeu. A água é potável, viu? A água é potável. Fui, Shabbat Shalom.